Fichamento literal e comentado do livro A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje, de Byung-Chul Han, edição da Vozes de 2022. Dando início, sessão Terror do Igual, abre aspas. O tempo no qual havia o outro passou. Desaparece o outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor. A negatividade do outro dá lugar hoje à positividade do igual. Fecha aspas, página 7. Uma nota rápida. Essa é a ideia central do trabalho. A expulsão do outro como par na relação intersubjetiva, né? E é algo que não ocorre assim, sem deixar lastros, né? O outro é fundamental, dentre tantos motivos, para referenciar o eu na sua própria constituição, na sua própria identidade. O outro precisa se fazer presente em certa medida, né? Do contrário, esse pareamento entre iguais, ele vai ser autodestrutivo, estéril, incapaz de produzir, né? Então, é o aniquilamento da dialética produtora mesmo. Retomando, abre aspas. A depressão destrutiva não vem do outro, mas de dentro. Fecha aspas, página 7. Abre aspas. Um sistema que recusa a negatividade do outro desenvolve traços autodestrutivos, fecha aspas, página 8. Né? Fica algumas interrogações, né? Qual que é o valor disso, né? Se há algum valor nisso, né? O que seria pior, a autodestruição por recusar o outro ou a autodestruição causada pela aceitação do outro? Né? Enfim, retomando, abre aspas, binge watching do Komaglosen. Ele caracteriza o consumo de vídeos e filmes sem nenhuma limitação temporal. São oferecidos aos consumidores aqueles filmes e séries que correspondem ao seu gosto, que eles, portanto, curtem. Eles são, como gado de consumo, engordados com sempre novo igual. O Komaglosen pode ser generalizado como modo de percepção atual. Fecha aspas, página 8. Ele está mencionando um trabalho, né? Mas eu acho que esse trecho também é importante para se pensar a interpassividade, que é algo entre o Zizek e o Lacan, né? Então, hoje o sujeito ele outorga a esse grande outro o gozo da sua atividade ou da sua própria passividade, né? Então, eu atribuo a este o meu direito de escolha, né? Então, a ele eu atribuo o meu prazer e com isso eu gozo de igual modo, né? O grande outro, porém, né, se traduzido aqui, aliás, se a gente traz ele aqui, ele não se opõe a mim, né? Eu não me oponho a ele. Acho que dá para pensar a positividade do igual, né? Que é essa ideia central, um pouco como um paradoxo, né? A enxurrada do que é igual, ao invés de ser proveitosa, ela leva ao enfado absoluto, a um estado de passividade que é perigoso. E é perigoso porque a positividade do igual, ela se move em direção à entropia, né? Ao fim, né, do movimento em si mesmo. Fim da vida. Abre aspas. Nenhuma defesa imunológica pode impedir a proliferação do igual. Fecha aspas, página 9. Abre aspas. O mesmo sempre surge pareado com o outro. O mesmo tem uma forma, um recolhimento interior, uma interioridade,
que ele deve à distinção em relação ao outro. O igual é, em contrapartida, sem forma. Falta a ele a tensão dialética. Surge um indiferente um ao lado do outro. Fecha aspas, página 9. E aqui acho que é importante fazer alguns paralelos com Heidegger, né? Mesmo é diferente de igual, né? A ideia de mesmo, mesmidade, se dá com o outro. Agora, o ser igual é na indiferença com o outro, talvez. Abre aspas. O mesmo reúne o distinto em uma união originária. O igual, em contrapartida, se dispersa na unidade insípida do um apenas uniforme. O terror do igual abrange hoje todas as esferas da vida. Viaja-se para todos os lugares sem se ter uma experiência. Acumulam-se informações e dados sem se chegar a um saber. Cobiça-se vivências e estímulos nos quais, porém, se permanece sempre igual a si mesmo. Acumulam-se friends e followers sem nunca se encontrar com o outro. Fecha aspas, página 10. Eu queria pensar de novo o igual aqui, né? O igual como estado de permanência inamovível, né? Ele indica um estágio de atrofiamento do social. O próprio Byung-Chul Han vai dizer algo aqui, abre aspas. O igual não dói. Fecha aspas, página 11. Isso porque ele é a representação maior, né, dessa coisa popularmente conhecida como zona de conforto, né? Ainda que essa última coisa aí ela se refira às condições subjetivas e únicas para cada um, né? Isso é fato. O igual, ele é como uma espécie de denominador comum, um referente do que se pode caracterizar globalmente como zona de conforto, vai. Algo dessa forma. Retomando, abre aspas. A informação está simplesmente disponível. O saber no sentido enfático, em contrapartida, é um processo mais lento, mais longo. Ele aponta para uma temporalidade. Ele amadurece. O amadurecer é uma temporalidade que é cada vez mais perdida para nós hoje. Ele não é compatível com a política do tempo atual, que fragmenta o tempo para o aumento da eficiência e da produtividade. Fecha aspas, páginas 11 e 12. Abre aspas. Mesmo a maior coleção de informação, Big Data, dispõe de muito pouco saber. Por meio do Big Data se descobrem correlações. As correlações dizem, se A ocorre, também ocorre frequentemente B. Por que é assim, isso não se sabe. A correlação é a forma de saber mais primitiva, que não está nem em condições de descobrir a relação causal, ou seja, a relação de causa e efeito. É assim. Fecha aspas. Página 12. Abre aspas. O pensamento tem acesso ao inteiramente outro. Ele pode interromper o igual. Nisso consiste o seu caráter de acontecimento. O cálculo, em contrapartida, é uma repetição sem fim do igual. Em oposição ao pensamento, ele não pode produzir nenhuma condição nova. Fecha aspas, página 12. Aqui o Byung-Chul Han faz algo que ele faz em outros trabalhos, ele revisita Heidegger, né, que é alguém que refletiu aí na metade do século XX as limitações do pensamento calculante, os riscos da hegemonia dessa modalidade de pensamento humano, né, sobre o pensar meditativo. Então, dá para identificar nesse trecho essa fonte heideggeriana. Tomando, abre aspas.
Em francês, digital se diz numérique, numérico. O numérico torna tudo contável e comparável. Assim, ele perpetua o igual, fecha aspas, página 13. E eu acho que isso aqui é uma coisa para se dar sim acento. A perpetuação do igual é o que se busca nos regimes fascistas, por exemplo, né? Eles eliminam o outro e o que o outro oferece, né? Em detrimento aí de uma comunhão total entre iguais, entre repetidos, né? Não entre mesmos, talvez diria o Byung-Chul Han, né? Mas entre idênticos mesmo, né? Acho que esse é o ponto. Retomando, abre aspas. A rede se transforma hoje em um campo de ressonância especial, em uma câmara de eco, da qual é eliminada toda alteridade, toda estranheza. A ressonância real pressupõe uma proximidade do outro. Hoje, a proximidade do outro dá lugar à ausência de distanciamento do igual. A comunicação global permite apenas iguais, outros ou outros iguais. Fecha aspas, páginas 15 e 16. Abre aspas. Proximidade e distância estão imbricadas uma na outra. Uma tensão dialética as mantém unidas. Ela consiste em que as coisas são animadas justamente por seu oposto, pelo outro de si mesmas. Falta a uma mera positividade, como ausência de distância, essa força animadora. A proximidade e a distância se medeiam dialeticamente como o mesmo e o outro. Fecha aspas, página 16. Abre aspas. A sedução e a capacidade de arrancar o igual do igual, deixá-lo fugir de si mesmo. O sujeito da sedução e o outro. Fecha aspas, páginas 18 e 19. Vamos lá, abre aspas. A animação de Charlie Kaufman, Anomalisa, retrata impiedosamente o atual inferno do igual. O filme poderia também se chamar Nostalgia pelo Outro ou Apologia do Amor. No inferno do igual, não é possível nenhum desejo pelo outro. Fecha aspas. Página 19. É interessante, né? Inclusive essa reflexão que ele faz até aqui, acho que também dialoga muito com a reprodução do igual, ou daquilo que o Henri Lefebvre vai chamar de ritmo monótono. Seria importante ver se tem alguma relação nisso, mas me ressoa aqui. Retomando, abre aspas. Anomalisa é o outro pura e simplesmente, que nos redime do inferno do igual. Ela é o outro como Eros. Fecha aspas. Página 21. É o outro na dimensão do desejo, né? Como dimensão do desejo. Indo para outro tópico, violência do global e terrorismo. Abre aspas. A violência do global bane todas as singularidades que não se deixam submeter à troca universal. Fecha aspas, página 24. Abre aspas. O nacionalismo que hoje cresce novamente, a nova direita ou os movimentos identitários são igualmente reflexos da dominação do global. Fecha aspas, página 25. Trecho importante, abre aspas. Mesmo no interior de zonas de bem-estar ocidentais, o neoliberalismo acentua a desigualdade social. Ele elimina, em última instância, a economia social de mercado. Já o inventor do conceito neoliberalismo, Alexander Husserl, constata que a sociedade, entregue inteiramente à lei de mercado neoliberal, torna-se mais desumana e produz carências sociais. Por isso, ele indica que o neoliberalismo tem de ser complementado por uma política vital,
que estimule a solidariedade e o sentido comum. Sem essa correção vital política do neoliberalismo, surge uma massa insegura e conduzida pelo medo, que se deixa facilmente ser cooptada por forças nacionalistas e populistas. Fecha aspas, página 26. Abre aspas, as inseguranças sociais, pareadas com a ausência de esperança e de perspectiva, constituem ao mesmo tempo também um solo fértil para forças terroristas. Fecha aspas, página 27. É isso, então o terrorismo nesse sentido como efeito do neoliberalismo e das incertezas por ele engendradas. Retomando aqui, uma página, abre aspas, o terrorismo islâmico e o nacionalista populistas não são, na verdade, inimigos, mas irmanados, pois compartilham a mesma genealogia. Fecha aspas, então acho que complementa isso, né? Quer dizer, a genealogia é um sistema que iguala desiguais. Né? Tomando, abre aspas. Também imigrantes e refugiados não são, na realidade, nenhum outro, nenhum estrangeiro com os quais se sentiria uma ameaça real, um medo real. Essa ameaça existe apenas ainda no imaginário. Imigrantes e refugiados são sentidos como um fardo. Vale em relação a eles, como possíveis vizinhos, ressentimento e inveja. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. Sobrecomunicação e sobreinformação. O demais do igual pode, de fato, causar um vômito. Fecha aspas, página 30. De novo, né? O excesso, ele é uma violência da positividade. Retomando, abre aspas. Binge watching, assistir sem parar. Ou binge eating, comer sem parar. Esses sintomas não são virais. Eles remetem antes à violência da positividade. Fecha aspas, página 31. Abre aspas. O neoliberalismo é tudo, menos o ponto final do esclarecimento. Ele não é conduzido pela razão. Justo a sua loucura causa tensões destrutivas que se descarregam na forma do terrorismo e do nacionalismo. A liberdade, tal como o neoliberalismo pretende que ela seja, é uma propaganda. Não a repressão da liberdade, mas a sua exploração maximiza a produtividade e eficiência. Fecha aspas, página 31. Essa ideia também está no Foucault, né? É justamente em liberdade que as formas de poder se apresentam, né? Não é possível ter poder sem que haja liberdade, e, de novo, em Foucault, talvez uma das maiores capacidades do poder é essa, né, de que o poder cria comportamentos, lida com comportamentos, maneja comportamentos, molda comportamentos. Então ele produz, né? O poder ele é produtivo. E é interessante, esse trecho ele está trazendo também essa ideia que é muito cara aí também em alguns pensadores do iluminismo, essa coisa kantiana que é o esclarecimento, né? Então é um trecho muito importante sobre o neoliberalismo e talvez a gente possa pensar aí como um projeto irrealizável mesmo em sua concretude, né? Ele é realizável apenas em lampejos de liberdade, né? Só esses lampejos aí que são suficientes para legitimar a eficiência liberal. Então é uma troca, né? Mas o projeto em si, em concretude, é irrealizável. Retomando, abre aspas. A violência do global faz com que surjam mortos e refugiados como uma verdadeira guerra mundial. Fecha aspas, página 33. Abre aspas. Ninguém teria, segundo Kant, mais direito de estar em um lugar na Terra do que outra pessoa. A hospitalidade não é uma representação utópica, mas uma ideia obrigatória da razão. Fecha aspas, página
34. Abre aspas, a hospitalidade não é uma representação fantástica e exagerada do direito, mas sim um complemento necessário do código não escrito, tanto do direito estatal como do direito internacional, para os direitos humanos públicos em geral e, assim, para a paz perpétua. Fecha aspas, página 35. Abre aspas. A hospitalidade é a expressão suprema da razão universal que chegou a si mesma. A razão não consiste em um poder homogeneizador. Com a sua afabilidade, ela está em condição de reconhecer o outro em sua alteridade e dar-lhe boas-vindas. Afabilidade significa liberdade. Fecha aspas, página 35. É muito importante esse trecho. Abre aspas, uma citação de Nietzsche. Abre aspas. E todos nascentes, andarilhos, buscadores e refugiados devem ser bem-vindos aqui. Hospitalidade é, na verdade, minha única amistosidade. Fecha aspas, página 36. Abre aspas. Esteticamente, ela, a hospitalidade, se manifesta como beleza. A política do belo é a política da hospitalidade. A hostilidade ao estrangeiro é feiura e feia. Fecha aspas, página 36. Próxima sessão, angústia. Abre aspas. À primeira vista é o estrangeiro, o infamiliar, unheimlich, o desconhecido que gera uma angústia. Fecha aspas, página 49. O unheimlich, o infamiliar, ou esse estranho familiar, também é algo presente no Freud, né? Ele vai desenvolver essa ideia a partir de um trabalho do Hoffman, o Der Sandman, o homem de areia, né? O homem da areia. E Freud explora justamente essa capacidade dessa coisa estranhamente familiar de produzir algo que vai ressoar com essa dimensão incomunicável do trauma, fonte, né? Fonte de angústia mesmo, como o Byung-Chul Han está compreendendo também. Retomando, abre aspas. Segundo a terminologia de ser e tempo, a autenticidade comum de hoje é uma forma de inautenticidade. A verdadeira autenticidade parte do desabamento da cotidianidade. Fecha aspas, página 51. Abre aspas. A angústia tem, em Heidegger, uma relação estreita com a morte. A morte não significa o mero fim do ser, mas uma maneira de ser, a saber, a possibilidade extraordinária de ser si mesmo. Morrer significa eu sou, ou seja, eu serei meu eu mais próprio. Verdadeiramente autêntico. Fecha aspas, página 52. Legal, só resumindo, né? A morte como esse eu comigo mesmo, esse encontro que é muito mais verdadeiro, né? É o encontro verdadeiro por excelência. Abre aspas, em Heidegger, a morte significa, além disso, mais do que o fim da vida. Ela representa agora apenas a negatividade do abismo, do mistério. Fecha aspas, página 52. Abre aspas. A morte significa, hoje, simplesmente a desprodução, o fim da produção. Hoje, a produção se totalizou como a única forma de vida. A histeria da saúde é, em última instância, a histeria da produção. Ela destrói, porém, a vivacidade real. Fecha aspas, página 53. É muito interessante. E não deixa de ser alguma coisa que a gente vai encontrar numa letra do Racionais, por exemplo. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé, né?
Essa é a pergunta que se lança mesmo ao pensar, por exemplo, esse momento atual da histeria da saúde, do prolongamento da vida orgânica, que não acompanha necessariamente aspectos qualitativos dessa vida, né? Então, essa pergunta cantada aí pelo Mano Brown, pelos Racionais, acho que ressoa bastante com isso, com esse momento. Abre aspas. O aferrar-se ao positivo reproduz, porém, apenas o igual. Não há apenas inferno da negatividade, mas há também o inferno da positividade. O terror não parte apenas do negativo, mas também do positivo. Fecha aspas, página 54. Abre aspas. Deleuze. Ao pé da letra, eu diria: eles estão a fazer-se de idiotas. Fazer-se de idiota. Fazer-se de idiota sempre foi uma função da filosofia. Faire l'idiote. Fazer-se de idiota realiza uma ruptura com o predominante, com o igual. Fecha aspas. Página 57. Abre aspas. A angústia de hoje tem uma etiologia inteiramente diferente. Ela ocorre no interior do consenso cotidiano. Ela é uma angústia cotidiana. Fecha aspas, página 58. Muito, muito interessante. Também em ressonância com muito da psicanálise contemporânea. Citação do Heinz Bud, abre aspas. A representação do que os outros pensam sobre alguém e sobre o que eles pensam, que pensam sobre eles, se torna uma fonte de angústia social. Fecha aspas, página 58. Abre aspas. Hoje muitos são afligidos por angústias difusas. Angústias de falhar, angústias de fracassar, angústia de se tornar dependente, angústia de cometer um erro ou de tomar uma decisão errada, angústia de não satisfazer as próprias expectativas. Essa angústia se fortalece por meio de uma constante comparação com o outro. Ele é uma angústia lateral, em oposição àquela angústia vertical que desperta diante do inteiramente outro, do infamiliar, do nada. Fecha aspas, página 58. É isso, né? Aqui o outro é um já conhecido, né? Não inteiramente novo, enfim. Abre aspas. A lógica pérfida do neoliberalismo enuncia: a angústia aumenta a produtividade, fecha aspas, página 60. É isso, importante, né? Até que ponto, né? Até que ponto ela seguirá, assim, né? Para as duas próximas sessões, vou condensar as duas: limiares e alienação. Abre aspas. Não somos mais o homo dolores, homem da dor, que habita na dor. Turistas não têm nenhuma experiência que implique uma metamorfose, uma dor. Assim, eles permanecem iguais a si mesmos. Eles viajam pelo inferno do igual. Fecha aspas, página 62. Abre aspas. O romance de Albert Camus, O Estrangeiro, descreve o ser estrangeiro como um sentimento de ser e de existência fundamental. Fecha aspas, página 65. Abre aspas. Hoje nos entregamos inteiramente a uma comunicação sem limites. Somos praticamente atordoados pela hipercomunicação digital. A barulheira da comunicação não nos faz, porém, menos solitários. Ela talvez nos torne ainda mais solitários do que barreiras linguísticas. Fecha aspas, página 66. Abre aspas. A hipercomunicação destrói tanto o tu como também a proximidade. Relações são substituídas por conexões. A ausência de distância suprime a proximidade. O silêncio é linguagem. A barulheira da comunicação, em contrapartida, não é.
fecha aspas, página 66. Abre aspas. A tela digital nos blinda cada vez mais contra a negatividade do estrangeiro, do infamiliar. Fecha aspas, página 67. Abre aspas. No regime neoliberal, a exploração não ocorre mais como alienação e autodesrealização, mas como liberdade, como autorrealização e auto-otimização. Aqui não há mais o outro como explorador que me obriga ao trabalho e me aliena de mim mesmo. Antes, eu exploro voluntariamente a mim mesmo, crente de que assim me realizo. Essa é a lógica pérfida do neoliberalismo. Assim, também o primeiro estágio do burnout é a euforia. Lanço-me euforicamente no trabalho até que eu, por mim, desmorone. Eu me realizo até a morte, me otimizo até a morte. A dominação neoliberal se esconde por trás da liberdade ilusória. Fecha aspas, páginas 68 e 69. De novo, né? Não são trechos que fazem menção deliberadamente a Foucault, mas é isso, né? Esse trecho dialoga muito como é justamente em liberdade que relações de poder são possíveis, né? E formas diferentes de relações de poder, não mais aquele poder soberano, né? Como o próprio Byung-Chul Han está dizendo, não é mais esse poder que me obriga a algo na figura de um chefe, na figura de um rei, né? Então não está no topo da pirâmide, mas esse poder que se vê na base da pirâmide, né? Nessas relações onde eu me encontro, né? E onde eu mesmo imponho essas formas de dominação a mim mesmo, né? Então a gente vê muito o que o Foucault está chamando, por exemplo, de poder disciplinar, né? Que é chave nessa virada do 19 para o 20, né? Nesse momento mais contemporâneo, pós-industrial. Então é um trecho muito importante esse, né? E ele vai fechar inclusive com a próxima sessão, aqui aliás a próxima passagem, que é, abre aspas, o truísmo de Jenny Holzer, proteja-me do que eu quero, expressa certeiramente essa mudança de paradigma, fecha aspas, página 69, essa coisa do proteger de mim mesmo, né? Proteger a mim mesmo, de mim mesmo. A próxima sessão é contracorpo. Abre aspas. A palavra objeto vem do verbo obicere, que significa se contrapor, se colocar diante ou se lançar à frente, acusar. O objeto é primariamente, então, um contra, gegen, que se volta contra mim, que se contrapõe, se opõe a mim, que me contradiz. Fecha aspas, página 71. Abre aspas. Também as imagens perdem hoje cada vez mais o caráter de frente. Falta às imagens digitais toda a magia, todo o feitiço, toda a sedução. Elas não são mais contra-imagens que teriam uma vida própria, uma força própria, que irritariam, enfeitiçariam, estranhariam e inebriariam o observador. O curtir é o estágio de absoluta atrofia da percepção. Fecha aspas, página 73. É isso. Na égide do digital, as imagens elas são cada vez menos objetos e são cada vez mais iguais, né? Então, uma positividade pictórica também, né? Imagética. Abre aspas. O curtir é o oposto ao obicere. Tudo pede hoje por like. A ausência total do contra não é um estado ideal, pois sem o contra se cai duramente em si mesmo.
ela leva a uma autoerosão. Fecha aspas, página 75. A próxima seção, olhar. Abre aspas. Sartre não limita o olhar ao olho humano. Ser visto constitui, antes, o aspecto central de ser no mundo. O mundo é o olhar. Mesmo o farfalhar dos galhos, uma janela que está meio aberta, ou um movimento leve da cortina são percebidos como olhar. Hoje, o mundo é muito pobre de olhar. Raramente nos sentimos vistos ou expostos a um olhar. O mundo se apresenta como deleite para os olhos, que tenta fazer com que o curtamos. A tela digital, igualmente, não tem nada de qualidade do olhar. O Windows é uma janela sem olhar. Ela nos protege justamente do olhar. Fecha aspas, página 82. Abre aspas. Faz parte do conjunto de sintomas da paranoia que se imagine olhares por todos os lados, se sinta visto de todos os lugares. Nisso, ela se distingue da depressão. A paranoia não é uma doença predominante hoje. Ela está vinculada à negatividade do outro. Quem é depressivo habita um espaço sem olhar, no qual nenhuma experiência do outro é possível. Fecha aspas, páginas 82, 83. Abre aspas. O olhar desaparece hoje em muitos âmbitos. Também a dominação ocorre sem olhar. O panóptico de Bentham se apoia na dominação do olhar. Os seus prisioneiros estão inteiramente entregues ao olhar do vigia. Fecha aspas, página 83. Abre aspas. Aqui sim, citação do Foucault. O panóptico é uma máquina para a separação do par, ver, ser visto. No anel exterior, se é inteiramente visto sem jamais ver. Na torre central, se vê tudo sem jamais ser visto. Fecha aspas, página 83. Abre aspas. Também o estado de vigilância de Orwell erige uma dominação do olhar. O Big Brother é, como olhar, onipresente nas telas de TV. Ele vê tudo sem ser ele mesmo visto. A representação se manifesta como olhar. Fecha aspas, página 84. Né? Então, é isso. Ele está marcando nesses últimos trechos essa cisão desse par ver, ser visto. Né? E a gente pode fazer esse paralelo, inclusive, já que ele traz o Orwell, né? Como o fascismo é o olhar que tudo vê a partir de todo e qualquer sujeito que é entusiasta desse regime, né? Ele é o olho, né? Todos são fiscais do o olho, né? Esse Sauron e seus orcs, inspetores de Mordor, né? Então, indo para a próxima sessão. Voz. Abre aspas. A voz é, para Kafka, um meio privilegiado do outro, do inteiramente outro. Em uma carta para Milena, Kafka compara os profetas com crianças frágeis, que escutavam como a voz as chamava e sentiam uma angústia de rasgar o cérebro. Eles são fracos diante da poderosa voz do outro. Fecha aspas, página 90. Abre aspas. Hoje não somos mais crianças frágeis. A fraqueza infantil como receptividade para o outro não corresponde à constituição da sociedade narcisista. Fecha aspas, página 91. Abre aspas.
A guinada narcisista da autorreferência nos torna inteiramente cegos e mudos diante do outro. Não escutamos mais a voz do outro no murmúrio digital do igual. Fecha aspas. Página 91. Abre aspas. A escrita à mão é ainda um sinal corporal. Todos os escritos digitais se equivalem. Fecha aspas, página 92. Há uma ludicidade mesmo, uma mágica própria no escrever à mão, no fazer anotações, né? Fazer esses fichamentos. Abre aspas. Hoje, certamente vivemos em uma época consoada. A comunicação digital é uma comunicação consoada. Ela não tem mistério, enigma e poesia. Ela desfaz a distância em nome de uma ausência de distância e de proximidade. Fecha aspas, página 94. Trecho muito importante, né? Então, elimina-se a distância entre as coisas, né? Elimina-se a proximidade entre as pessoas, né? Quer dizer, o digital é sempre um redutor, um mediador narcisista e de relações narcisistas, né? Ele não é um lugar, ele é uma cópia, um copycat de um demiurgo, né? Ele é um fabricador, ele é o fabricador distante, né? É isso. Retomando aqui, abre aspas. A voz é um fantasma, um espírito. O que foi excluído e reprimido retorna como voz. Fecha aspas, página 95. É uma voz que pode soar como alucinatória, né? Como para um esquizotípico, né? Mas que ela não é outra coisa senão um sintoma, segundo a psicanálise, né? Abre aspas. Hoje, o mundo é, por causa da ausência do outro, menos dotado de voz. Em oposição ao tu, o isso não tem voz. Do isso não parte nem uma alocução, nem uma vista. Fecha aspas, página 100. Abre aspas. O mundo digital é muito pobre de olhar e de voz. Contatos e conexões são produzidos sem olhar e sem voz. Nisso eles se distinguem de relações e encontros que dependem da voz e do olhar. Sim, eles são experiências especiais de voz e de olhar. Eles são experiências corporais. O meio digital atua de modo descorporificante. Fecha aspas, página 100. Trecho importante. Abre aspas. A voz é alisada. Ela se torna transparente de significado. Ela se reduz inteiramente ao significado. Essa voz lisa, sem corpo e transparente, não seduz e não produz nenhum deleite. A sedução se baseia no excesso de significante que não se deixa reduzir ao significado. Fecha aspas, página 100. É importante. A palavra no digital, ela informa, mas ela não comunica, né? Acho que é isso. Ela não torna comum, né? Comunicar no sentido de tornar comum, ela não ressoa, ela não seduz, né? Acho que é isso. Ela reduz a palavra só esse reino do significado mesmo, né? Interessante. Abre aspas, a sedução ocorre em um espaço no qual circulam significantes sem que eles sejam postos pelo significado. O significado unívoco não seduz. Fecha aspas, página 101. Então, acho que é um pouco a ver com isso mesmo. A próxima seção é a linguagem do outro. Abre aspas. Uma tensão negativa é essencial para a arte. A estranheza é igualmente um momento da filosofia. Ela inere ao próprio espírito. Assim, o espírito é, segundo sua essência, crítica. Fecha aspas, página 104. Crítica como uma tensão negativa que é própria da filosofia.
Acho que é isso, né? Abre aspas. Um caráter de enigma caracteriza a arte. No fim, continua a viver no caráter de enigma, por meio do qual a arte se opõe à existência inquestionada dos objetos de ação do modo mais ríspido, o próprio enigma. Fecha aspas, página 79. Enigma produz enigma, né? E a arte, ela deve perfazer esse ciclo. Abre aspas. A imaginação poética, a fantasia poética, imagina o estranho no igual. No inferno do igual, a imaginação poética está morta. Fecha aspas, página 107. Abre aspas. Hoje, não habitamos mais poeticamente a Terra. Nos instalamos em uma zona de bem-estar digital. Somos tudo, menos sem nome e esquecidos de si. A ordem digital não é poética. Nela, nos movimentamos no espaço numérico do igual. Fecha aspas, página 108. Trecho importante aqui. Abre aspas. A hipercomunicação atual reprime o livre espaço do silêncio e da solidão, unicamente no qual seria possível duas coisas que realmente valeria a pena serem ditas. Ela reprime a linguagem, da qual o silêncio se faz essencialmente parte. A linguagem se ergue de uma quietude. Sem ela, ela é apenas uma barulheira. A barulheira de comunicação não possibilita a escuta. Fecha aspas, página 108. Abre aspas, citação do Michel Butor. Há 10 ou 20 anos não acontece quase mais nada na literatura. Há uma enchente de publicações, mas uma estagnação espiritual. A causa é uma crise da comunicação. Os novos meios de comunicação são dignos de admiração, mas eles causam uma barulheira descomunal. Fecha aspas, página 109. Abre aspas. A poesia é um acontecimento dialógico. A comunicação atual é extremamente narcisista. Ela ocorre inteiramente sem o tu, sem nenhum clamor pelo outro. Na poesia, em contrapartida, eu e tu se produzem reciprocamente. Fecha aspas. Página 112. Próxima seção, o pensamento do outro. Abre aspas. Ser sem si mesmo não significa simplesmente ser livre. O si é também um peso e um fardo. Ser si mesmo é estar enfadado consigo mesmo. Fecha aspas, página 115. Estar enfadado consigo mesmo, tudo com hífens. Perdão, estar enfardado consigo mesmo. Abre aspas. A depressão se deixa compreender como um desenvolvimento patogênico dessa ontologia moderna do si. Ela é, como expressa Alain Ehrenberg, a fatigue d'être soi, cansaço de ser si mesmo. Nas relações de produção neoliberais, esse fardo ontológico cresce até se tornar imensurável. Fecha aspas. Página 116. Abre aspas. Mesmo se o sujeito satisfez todas as suas necessidades, ele está em busca do outro. Necessidades vigoram para o eu. A órbita do desejo se encontra fora de si. Fecha aspas, página 118. Isso daqui é uma linha categórica, né, da psicanálise. Fundamental. Abre aspas. O desejo do outro, sim, o clamor pelo outro ou a conversão para o outro seria um antidepressivo metafísico que rompem a casca narcisista do eu. Fecha aspas. Página 119. Mas como abrir-se ao outro, né? Que
também é uma inquietação em Heidegger, né? O Byung-Chul Han, ele joga isso, ele não indica muito caminho para como consegui-lo, né? Isso é muito interessante. Trecho importante, abre aspas. Hoje perdeu-se para nós essa experiência do outro como enigma ou mistério. O outro está inteiramente submetido à teleologia do usar. Fecha aspas, página 119. Abre aspas. O amor pressupõe sempre uma alteridade e, de fato, não apenas a alteridade do outro, mas também a alteridade da própria pessoa. A duplicidade da pessoa é constitutiva para o amor por si mesmo. Citação de Nietzsche. O que é, afinal, o amor, se não entender e se alegrar com o fato de que um outro vive, atua e sente de uma maneira diferente e oposta a nós? Para que o amor supere as oposições por meio da alegria, ele não pode suprimi-las, negá-las. Fecha aspas, página 120. É interessante. Para haver amor é preciso restabelecer o outro como autoridade. Portanto, transformar na raiz as relações humanas, né? Donde aí eu e o outro, nós nos ressignificamos relacionalmente, naquele tipo de tensão dialética que o Byung-Chul Han está dizendo, né? É um trecho importante. Eu queria saber, por exemplo, o que o Byung-Chul Han diria sobre aquela canção Não Existe Amor em SP, né? Do Criolo, né? Ele provavelmente concordaria, talvez, né? Eu não sei. Abre aspas. Alain Badiou chama o amor de palco dos dois. Ele torna possível recriar o mundo a partir da perspectiva do outro e abandonar o familiar. Hoje, em contrapartida, habitamos o palco do um. Fecha aspas, páginas 120, 121. A última sessão agora. Escutar. Abre aspas. No futuro haverá possivelmente uma profissão que se chamará escutador. Fecha aspas, página 123. Por que não psicólogo? Por que não psicanalista, né? Por que não a psiquiatria, né? Como se sonha nesse molde, no molde mais revolucionário, né? Antimanicomial, puramente médico e biologizante. Por que não a psiquiatria, né? Abre aspas. Narciso não responde à voz amável da ninfa, que seria na verdade a voz do outro. Fecha aspas, página 123. Abre aspas. O escutar não é um ato passivo. O escutar é um presentear, um dar, um dom. Fecha aspas, página 123. Em alguma medida, isso está presente no estilo. Isso está presente em entrelinhas de Simone Weil, de Ecléa Bose, enfim, né? Assim como a memória, né? A memória não é um ato passivo, né? Muito pelo contrário. Abre aspas. O silêncio de Brock é um silêncio hospitaleiro, que se distingue do silêncio de um analista que ouve a tudo em vez de escutar o outro. Fecha aspas, página 125. Ah, tá. Acho que eis aqui a diferença, né, do escutador de um profissional psi, né? Abre aspas. Esses pequenos sons de respiração ao longo da escuta são sinais de hospitalidade, um encorajamento que vem sem julgamento. Eles são um mínimo de reação, pois palavras e frases inteiramente formadas já seriam um juízo e já se comparariam a uma tomada de posição. Fecha aspas, página 126. Abre aspas. O escutador se esvazia, ele se torna ninguém. Fecha aspas, página 126.
Ué, o psicanalista também não? Não? Abre aspas. A postura responsável do escutador frente ao outro se expressa como paciência. A passividade da paciência é a primeira máxima do escutar. O escutador se expõe sem reservas ao outro. O estar exposto é uma outra máxima da ética do escutar. Apenas ela impede que se curta a si mesmo. O ego não consegue escutar. O espaço do escutar, como espaço de ressonância do outro, se abre onde o ego é suspenso. No lugar do ego narcisista entra uma obsessão pelo outro, um desejo pelo outro. Fecha aspas. Páginas 126, 127. Fundamental. Abre aspas. A cultura do curtir rejeita toda forma de ferida e trepidação. Quem, porém, quer se esquivar de toda ferida, não experimenta nada. Fecha aspas. Página 128. Abre aspas, o mesmo curtir é o estágio de atrofia absoluta da experiência. Fecha aspas, página 128. Esse epicurismo, né? Hedonismo, epimeteísmo, né? Enfim. São muitos os símbolos, né? Retomando, abre aspas. Na comunicação analógica, temos, via de regra, um destinatário concreto, um de frente pessoal. A comunicação digital promove, em contrapartida, uma comunicação expansiva, impessoal, que se dá sem um de frente pessoal, sem olhar e sem voz. No Twitter, por exemplo, enviamos constantemente mensagens, mas elas não são direcionadas a uma pessoa concreta. Elas não visam a ninguém. Mídias sociais não promovem necessariamente uma cultura de discussão. Fecha aspas, página 129. Abre aspas. A comunicação é comunidade de escutadores. Fecha aspas, página 130. Fundamental, né? A comunidade, aí nesse sentido, ela é horizontal em comunicação. Por exemplo, conforme Pierre Clastres, conforme o Zeca, né, o José Moura. Abre aspas. Na comunicação do like, nos encontramos apenas com nós mesmos ou com nossos iguais. Também nenhum discurso é possível aí. O espaço político é um espaço em que eu me confronto com outros, falo com outros e os escuto. Fecha aspas, página 130. Acho que a diferença está dada. Ouvir é diferente de escutar, né? Por último, abre aspas. As últimas duas citações. O sofrimento é privatizado e individualizado. Assim, ele se torna um objeto da terapia que tenta curar o eu, a sua psique. Fecha aspas. Página 131, e isso também é denunciado no professor Luiz Cláudio Figueiredo, né? Como cada vez mais tem sido essa ótica de se ver o sofrimento na sua dimensão estritamente subjetiva, mas aí no sentido de privatizado mesmo, né? De individualizado, de ensimesmado. Última citação, abre aspas. A estratégia de dominação consiste hoje em privatizar o sofrimento, a angústia, e assim ocultar a sua socialidade. Ou seja, impedir a sua socialização, a sua politização. Fecha aspas, página 131.